tarde a todos. Então, hoje é a nossa 8ª live. Como tem passado rápido, né? Esse tempo aqui com vocês está sendo muito bom. O tema da nossa live de hoje é para a gente falar sobre os trabalhadores da área essencial. Gente, tem muita gente que é serviço essencial que às vezes a gente nem imagina. E talvez que a própria mídia coloque apenas alguns grupos, mas tem um grupo enorme de pessoas que estão aí dando todo esse suporte para a gente nesse momento, né, de distanciamento social, de pandemia. E não poderia ser diferente convidar uma pessoa assim, que eu sou suspeita para falar de tanto que eu gosto do trabalho dela, do discurso dela, da forma como ela dá treinamentos. Então a nossa convidada de hoje vai ser a Júlia Kogo. Ela é uma consultora de São Paulo que dá um suporte para a gente aqui na Prevenir. E ela conhece o Brasil inteiro na área funerária, que é um serviço essencial. Acho muito importante a gente falar um pouquinho desse pessoal que está aí no serviço funerário, no atendimento às famílias nesse momento, que precisam muito da nossa atenção, né? Gente, eu fiquei impressionada como nós temos uma pessoa sempre próximo da gente, ou da família, ou amigo, que tem trabalhado na área essencial. A gente colocou uma enquete aqui no nosso Instagram e acreditem, 90% colocou que sim, que tem alguém da família que trabalha em serviços essenciais. Ou seja, nós precisamos dar suporte para esse pessoal. Né? Quem pode ficar em casa, trabalhando de home office, ou a empresa deixou ficar em casa, que bom, gente, mas tem muita gente que está aí na linha de frente, trabalhando, tendo contato, né, o tempo todo com as pessoas, e a gente precisa dar esse suporte, né, para esse pessoal. Então, com muita alegria, que eu chamo ela para tomar o meu café comigo aqui hoje. Oi, Júlia! Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Como está São Paulo? Como tá aí? Tá gostoso. São Paulo, eu não sei. Eu sei como é que tá dentro de casa, né, Carol? Tá tudo bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Muito bom. Você sabe como é que tá seu apartamento, né? Que é onde você tem estado. Boa E tarde a aí, o todos que que você tá estão tomando? aí assistindo, seguindo, acompanhando a gente na live. Tô vendo que tem 14 agora, 14 pessoas. O Tô que que aqui você escolheu tomando. para tomar café comigo? Ah, que lindo, gente. Ela também tem a caneca da Prevenir. Não sei se dá pra ver, eu tô até de azul, ó, em homenagem a Prevenir. Ah, que bom, gente. Júlia é sempre Essa muito daqui que vai, empolgada quando... eu tô deixando pra tomar água. O cafezinho vai ser nessa daqui. Ah, tá ótimo, Júlia. Vamos lá, ó. Tem muita gente entrando, mas eu acho que a gente já pode começar nosso assunto de hoje. Eu acho que é um assunto extremamente pertinente, né, Júlia? A gente tem conversado essas últimas semanas. Pessoas que estão aí na linha de frente, que precisam ser lembradas, que precisam ser acolhidas, né? Que são essenciais, e o nome já diz isso, né? Estão aí no serviço essencial. E a gente vai falar de um projeto, né? Do projeto das lives, cuidando do essencial. Então, assim, o nome tem tudo a ver que a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Né? E assim, a mídia tem colocado muito, a mídia no geral, mostrado muito profissionais médicos e enfermeiros, né? Mais profissionais da área da saúde, voltado ali para o atendimento. Mas a gente sabe que tem uma rede de pessoas que estão trabalhando. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem são essas pessoas? A gente fazer aqui, citar um pouquinho mais esses setores. Claro, Carol, eu acho que assim, para a gente começar a falar disso, a gente também não pode deixar de lado os médicos e enfermeiros que têm sido muito bem colocados na mídia, né? Hoje em dia têm sido muito falados, os enfermeiros, os médicos, que a eles a gente tem que dar realmente o nosso carinho, o nosso aplauso realmente, porque eles são. Eu tenho um médico na família, eu acredito que vocês que estão aí assistindo também conhecem médicos e enfermeiros. E a gente sabe que eles têm deixado suas casas com o coração apertado para servir a população, né? Se arriscando por nós, né? Que não somos, né? Eu e você, né, Carol, que
trabalhamos, mas não estamos fazendo parte desse trabalho, desse serviço essencial. Mas a gente deve, sim, acho que deixá-los, assim, não podemos esquecer. Mas também a gente precisa também trazer à tona os que têm, até um termo que a gente utilizou, né, Carol? Os invisíveis, né? As pessoas que acabam sendo deixadas de lado nesse momento. Que são extremamente necessários, tão necessários quanto os médicos e os enfermeiros, que são os fisioterapeutas que estão lá o tempo todo, né, com aquelas máquinas de respiração, né, que auxiliam, né, as pessoas que estão nas UTIs, CTIs. Então, os psicólogos que estão ali também prestando atendimento também para as famílias, tanto das enlutadas quanto das pessoas que estão ali acamadas, né? Os paramédicos, os que estão, os motoristas de ambulância, né, os SAMUs, as atendentes dos hospitais, que a gente pouco se fala, né, que se não fossem elas ali, quem seriam, né? E além disso tudo, eu tô olhando para cá que eu tô com uma colinha aqui no meu computador, tá? Eu não esqueci de ninguém. E por último, mas também não menos importante, os profissionais da limpeza. Aquelas que limpam os hospitais e as ambulâncias, né? Que se não fossem elas para estarem ali fazendo esse trabalho, quem seriam, né? Então, a eles a gente não pode, a gente precisa destacar e trazer o nosso carinho e o nosso aplauso, o nosso abraço virtual, né? Nesse momento não dá para ser corpo a corpo, mas que estão ali de extrema importância. E claro, aqueles outros também que são os indiretos, né? Mas quando a gente teve aquela paralisação há pouco tempo dos caminhoneiros, a gente sentiu na pele, né, Carol? São importantes. Exatamente. E eles estão trabalhando hoje mesmo, estava vendo o noticiário aqui em São Paulo, que teve um acidente na Anchieta e estava assim, quilômetros e quilômetros de trânsito. E aí você para pensar, caramba, todos esses caminhoneiros estão trabalhando para levar combustível, para levar alimento, para levar o mantimento para as nossas casas, né? E a gente pouco lembra deles, né? E a gente precisa trazer à tona também. Os garis, né? Que também estão trabalhando diariamente, que o consumo nas nossas casas tem aumentado, né? Eu que o digo, né? A gente está consumindo mais, gerando mais lixo, e se também não conseguimos, que as ruas estariam cheias de ratos e pestes, né? Porque você até tem um caso, né, Carol? Que eu acho que é legal a gente trazer a respeito dele. Isso deve ter uma semana. Eu moro numa rua que tem muitos prédios, a rua praticamente toda é só de prédio, e o pessoal do caminhão de lixo estava descendo. E foi tão bacana, assim, eu me emocionei na hora, porque o pessoal dos prédios começou a bater palma para ele. E eu logo corri, chamei meu marido e falei, vamos lá, a gente precisa participar disso. E ele bateu palma para eles e assim, você vê um olhando para o outro, o quanto que para eles isso foi, sabe, foi muito importante para eles, esse reconhecimento, sabe? Eles agradeceram, bateram palma, obrigada. E assim, eles não pararam dia nenhum, né? Eles estão também correndo risco. Então, assim, a gente vai falar disso um pouquinho para frente, mas a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas, né? A gente precisa, de alguma maneira, mudar a vida dessas pessoas, a gente melhorar o dia deles. Eu fiquei pensando, talvez eles estavam ali num dia tão difícil, que era à noite, talvez eles estavam trabalhando o dia todo, e o quanto essas palmas, que foi algo tão simples que a gente fez, né? Um gesto simples, não é difícil fazer, pode ter mudado a vida deles, né? O pessoal até que está comentando a questão dos motoboys. A gente, com certeza. É um outro setor, principalmente os motoboys de entrega, né? De comida, principalmente. Às vezes eu fico olhando, eu moro muito próximo a uma rodovia muito movimentada em BH, e eu vejo o quanto passa de moto o tempo todo. E o quanto aumentou, né? Muito. E eu percebo o quanto que aumentou agora, que eu também moro em Santo André, na Grande São Paulo, e eu percebo como aumentou
o número de motos passando aqui, ouço o tempo inteiro aquelas motos que você ouve o barulho delas o tempo inteiro. E você vê que são pessoas também que deixam seus familiares em casa, muitas vezes também preocupados com toda a situação, mas que também são serviços essenciais, né? Que se não fossem eles para estarem ali, nós todos, nós como população, teríamos que sair das nossas casas, nos expormos ao risco, né? Outro setor também que eu tenho na família, então é algo muito próximo meu, é polícia, né? A polícia militar, a polícia rodoviária federal, mas a polícia militar, a gente tem visto que eles têm atuado, que eles estão o tempo todo passando próximo. O quanto isso também é difícil, eles também estão num momento que eles também estão correndo risco, não podem deixar de fazer o trabalho deles para nos proteger, e eles não deixaram em momento algum de atuar, né? Estão até atuando, na verdade, até para prevenir, né? Exato. A gente tem percebido, eu moro muito próximo de uma pista de Cooper, então eles precisaram fechar essa pista porque estava tendo um acúmulo de pessoas muito grande lá. E quando aparece uma pessoa ou outra, eu já vi várias vezes eles orientando as pessoas. Então, eles passam para orientar, para prevenir essas pessoas, pedindo às vezes para usar a máscara, né? Sim. Sempre dando orientação para prevenção. Então, eles também estão, né, aí junto o tempo todo, não deixar em momento algum de nos proteger nesse momento. É verdade. A Mauricéia está dizendo, né, que Deus proteja os que precisam trabalhar, né? E a gente está aqui realmente para poder valorizar essas pessoas, né, que muitas vezes acabam sendo despercebidas diante dessa situação, né, Carol? Sim. E agora, pensando num setor que é o nosso, né, Júlia? E aí você tem uma experiência e vai ser fantástica para trazer isso para a conversa, é pensar nos trabalhadores da área funerária, né? A gente vem de um histórico aí de trabalhadores que são invisíveis, que eles são lembrados no momento que se precisa utilizar o serviço, que a gente perde alguém da família, mas que eles sempre estão ali, né? Eles estão trabalham em plantão, as nossas funerárias estão trabalhando no plantão 24 horas para atender todas as famílias que necessitam. E eles não são vistos. E hoje a gente tem conversado muito isso, o quanto a gente precisa desmistificar, tirar esse tabu da morte. Tem muita gente que vê o agente funerário, vê nós que trabalhamos na funerária, quando vê que a gente trabalha na funerária, fica com medo da gente. Então, o pessoal enfrenta ainda um preconceito. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no Brasil. O que você tem, né, estava vendo, né, antes de ficar em casa, mas nesse momento você tem recebido também muito material, muita notícia. O que você poderia falar para a gente sobre esse serviço que é tão essencial? Eu acho um serviço lindo. Eu sou suspeita porque eu trabalho nesse serviço, mas é um serviço encantador, de verdade. E trabalho com pessoas de uma forma que trabalha muito humanizado mesmo. Né? E eu trabalho muito isso com eles nos treinamentos e o como a gente pode mudar a vida das famílias no momento que a gente entra na vida delas, né? Porque nós somos necessários em algum momento da vida. E quando a gente entra, como a gente pode deixar aquele momento menos ruim, né? Tentar aliviar a dor daquela família. O que você pode comentar sobre isso para a gente, Júlia? Claro, Carol. Nessas idas e vindas, né, pelo Brasil todo, eu tive a oportunidade de conhecer uma das maiores empresas do setor funerário, trabalhar em parceria com elas. E assim, a sensação que eu tenho viajando de norte a sul do país, nesse setor, eu vejo que, assim, eu falo que eu sempre brinco nos treinamentos que o brasileiro, ele é tudo igual, né? Nós somos todos iguais, só mudamos o sotaque, né? Uns falam que, mas o mineiro, ele é mais desconfiado, o sulista, ele é mais frio, né? Mas eu costumo dizer que nós, brasileiros, nós somos todos iguais. Porque quando se trata do assunto de morte, né? O assunto morte é um assunto muito árido, que a gente não é um assunto que a gente tem prazer em falar, né? Então, é mais do que esperado que as pessoas tenham, né, essa barreira ao falar do assunto
E até pouco tempo atrás, quando não se falava desse novo coronavírus, as pessoas, elas nós, não vou me colocar nesse meio também, porque até não fazer parte disso tudo também, a gente tende a falar, não, não vou falar do assunto de morte, porque isso atrai, ou não, Deus me livre, não quero pensar nisso, deixa que... né, a gente acaba não querendo falar de um assunto que a gente sabe que vai chegar. Até quando quando ainda não se falava desse novo coronavírus, né? A gente não queria falar sobre isso. E agora essa questão está vindo à tona e vejo que as pessoas acabam se sensibilizando um pouco mais, mas agora é o momento que eu até trago para vocês que estão participando da live, né, como reflexão, que o quão importante é a gente ter alguém que cuide de tudo para a gente no momento do desespero. Imagina agora, né? Eu, graças a Deus, não tive nenhuma perda pelo coronavírus. Não sei se ainda, espero em Deus que não. Né? Você também não, né, Carol? Não. Espero que todos que estejam aí também não tenham perdido ninguém. Mas quando a gente fala de ter uma preparação, né? Eu não digo nem uma preparação, mas uma preocupação, né, com esse momento que a gente sabe que o dia vai chegar, é um momento de que você sabe que você vai poder dar uma despedida digna, né, para o seu ente querido. Não é querer a morte da pessoa antes dela chegar, não é ser supersticioso e falar, não, é o cuidado, saber que tem alguém cuidando de tudo para você. No momento que acontecer alguma coisa, você puxar o telefone e falar, cuida, eu vou sofrer o meu luto, cuida você. Você é o especialista nisso, cuida de tudo para mim que eu vou sofrer o meu luto, me cuida da minha família, né? Então, eu percebo que, assim, de norte a sul do país, a gente tem um preconceito mesmo com esse setor. E aí eu até gostaria de trazer aqui nesse momento, Carol, enquanto a gente estava combinando de fazer essa live, eu acabei fazendo umas pesquisas a respeito desse setor funerário que ainda é muito pouco explorado, então a gente não tem números suficientes para poder trazer. Até gostaria de ter trazido a quantidade de coveiros, agentes funerários, tanatopraxistas, que são aquelas pessoas que fazem toda a preparação do seu ente querido na hora de né? Mas infelizmente não tem. Até os sindicatos, hoje, pra você ter uma ideia, Carol, não tem esses números exatos, então eu preferi não trazer. Mas procurando, eu vi uma entrevista num site, eu acho que foi no G1, se eu não me engano, que eles. Não, foi naquele podcast que você me passou. Foi o podcast. Foi. Qual que é o nome do podcast aqui? Finitude. Do Finitude, exato. Do Finitude, foi. E aí teve um dos coveiros, o Fininho, que ele é super conhecido, né? O coveiro, para quem não sabe, eu acredito que todo mundo saiba, mas o coveiro é realmente aquela pessoa que coloca a mão na massa, né? Aquela pessoa que faz, que é responsável por abrir as covas, é a responsável por não só essa parte, mas também de manter os cemitérios, no caso dos públicos, de manter os cemitérios, o jardim bonito, né? Cuidado, é aquela pessoa que cuida da pessoa, do seu ente querido depois de ter falecido. Então, olha a importância do trabalho dele também, né, Carol? E aí ele trouxe uma frase que eu achei interessante, que ele diz assim: o objeto de trabalho do coveiro é a morte, e a morte ninguém quer, né? E ele fala, e até um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, ele acaba dizendo assim, ou foi ele, ou foi o outro que eu acabei falando, falou assim, uma vez eu ouvi dizer que eu não gostaria que a minha filha casasse com um coveiro. E aquilo doeu na alma de um jeito que eu pensei, eu falo, caramba, ele é gente como a gente, né? Ele é um ser humano que tá trabalhando, é um trabalho totalmente digno, né? E não é valorizado pelo que ele faz. Né? E tanto o coveiro, quanto as outras pessoas, quanto o agente funerário, que é aquela pessoa responsável
Carol, se eu estiver falando muito, você me chama, tá? Não, pode estar. É isso mesmo, Júlia. Eu concordo muito com você. E até colocar, teve um momento também na fala que eles falam assim: nós fazemos todo o serviço muito calados. Você se lembra dessa parte? Porque Sim. coveiro bom é aquele coveiro que é mudo. Ou seja, é É, uma profissão, é uma área que você é invisível. Ninguém nem quer, é, quer saber que você está ali naquele momento. é, É melhor que é. você não comente nada. E são pessoas que também sofrem, que têm as suas angústias, que chegam em casa, que choram, que Sim, precisam de espaço para falar disso, para lidar com isso. Se nós estamos nesse momento incomodados com a pandemia, porque é um convite a pensar na possibilidade da nossa finitude, da nossa morte, quem trabalha na área funerária, quem trabalha nesse serviço essencial, está de frente com a morte todos os dias, com todos os pandemia dias. ou sem pandemia. Então, são É pessoas verdade. que o tempo todo estão ali atendendo as famílias e estão com a morte presente no real, diariamente. Então, faz É, com que você pense, com que você mude sua forma de viver, né, Júlia? é, E precisa muito do apoio, principalmente da família, né? Eu acho que, sem é. dúvida, da família. Com certeza. A Daisy está dizendo aí, né? Invisível sem voz, né? Muito marginalizado, né? É, é, Infelizmente, eu acho bacana a gente ter esse momento para falar disso, eu acho importante essa live. Todo mundo que entra na Prevenir, eu sou a primeira a dar o treinamento introdutório de boas-vindas e eu sempre digo, nós que estamos nessa área, a partir de hoje, nós somos referência no assunto, a gente vai se tornar referência para os nossos familiares, então é, qualquer pessoa da família que precisar vai recorrer a nós, e nós somos também responsáveis por começar a falar disso, a mudar isso, né? A é, mudar esse tabu da área funerária. E de pensar que são pessoas que escolheram aquilo. E, assim, ninguém, e é algo bacana, né, Júlia? Assim, eu acho que a gente já teve essa conversa. Ninguém cresce falando assim, ah, eu vou trabalhar na área funerária. Você não faz um teste psicológico de perfil é, e cai da área assim, vou trabalhar na área funerária. Mas quem trabalha, isso eu acho que nos meus 2 anos já dentro da Prevenir, eu posso dizer, quem entra nessa área funerária, quem se identifica com essa área, não sai mais. não sai, Porque não é sai. uma área realmente apaixonante. Porque eu É, falo que todo mundo que está ali faz muito mais que a sua descrição de cargo, né? é. E eu sempre que eu falo disso, eu me arrepio, porque é apaixonante, né? Quando você trabalha com vidas e é vidas fragilizadas, né? Porque o nosso, diferente do que o coveiro ali disse, né? Que o objeto de trabalho dele é a morte, né? Diferente dele, o nosso trabalho é com vidas, né? E são pessoas que principalmente classificaram, né, Carol? É, porque tem a família que ficou, que precisa do suporte, e a gente tem também hoje, né? A Prevenir trabalha de uma forma que nós somos um plano funerário, mas que você tenha acesso e utilize o plano em todo momento da sua vida, Sim, né? sim, Antigamente tinha muito essa questão de eu vou usar o plano funerário quando eu morrer, ou seja, eu não vou aproveitar porque eu já morri, né? Quem vai ter os benefícios são os meus familiares. Não, na é, Prevenir tem uma gama de benefícios que quando você sim, vira cliente, você já começa a utilizar daquele benefício, né? Então, é, assim, são profissionais que são apaixonados pelo que fazem. A gente tem visto isso nos treinamentos, a forma como a gente tem feito, e é, profissionais que estão ali se doando, sabe? De conversar, né, Júlia? E de ter momentos de relatos, por exemplo, de motoristas, que eu tenho um caso, eu acho que a gente pode falar, que eu acho lindo esse caso, que um motorista me contou, a gente fez um treinamento, e eu sempre falo no treinamento, mesmo depois que você tiver feito tudo, sempre pergunte para a família, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? E aí, quando ele perguntou para essa pessoa se tinha mais alguma coisa que ele poderia fazer, essa pessoa pediu ele um abraço. E aí ele falou assim, ah, Carol, eu acho que eu sou mais que um motorista, né? Eu falei assim, sempre. Todos nós que estamos trabalhando nessa área e aqui no Prevenir, a gente pode trabalhar, Júlio, isso que eu acho que é muito bonito, com a responsabilidade social, sabe? Eu com acho que por certeza. isso que é um dos nossos valores.
a gente faz algo para aquela família, ok, é o nosso papel, é um serviço que nós estamos prestando, a família pagou por aquilo, mas a gente pode fazer algo a mais, sabe? A gente pode trazer um conforto e um amparo para essa família, por exemplo, dando um abraço. Ela pediu um abraço para ele não conhecia ela. E aí ele disse que ela ficou por 20 minutos ali abraçada com ele e que depois ela agradeceu muito. Então, assim, é uma área que não é lembrada, que a gente precisa sempre trazer à tona e a gente precisa cuidar desses profissionais, né? A Andrea está perguntando se existe algum apoio psicológico para esses trabalhadores, para ajudar a lidar com todas essas questões. Tem. Mesmo antes da pandemia, né, nós temos grupos na empresa que a gente conversa. Eu faço esse papel do apoio psicológico, além da parte do RH. A gente tem um curso na empresa que é muito bacana, que é um curso que a Júlia já fez esse curso com a Já gente. participei, amo. Que é um espaço para a gente conversar sobre as nossas questões de perdas, o nosso processo de luto e entender um pouco mais sobre o processo da morte, que é um curso de tanatologia. Então, ele dura 6 meses e é um encontro por mês, então é um momento muito bacana e qualquer pessoa da empresa pode fazer o curso. E aí é um momento da gente sorrir, da gente chorar, da gente realmente falar dos nossos lutos ali, porque querendo ou não, nós somos seres humanos. A gente precisa ter esse espaço para chorar também, porque a gente se identifica em vários momentos, né, com a família, com os atendimentos. Quando começou a pandemia, a gente abriu um canal, a gente está com um canal aberto, com um celular, com um número específico, para todo e qualquer funcionário que quiser conversar. Então, eu faço esse acolhimento. Tenho atendido alguns funcionários já, e sempre muito disponível, né? Sempre quando acontece alguma questão, algum atendimento que para aquele agente funerário às vezes pode ter pegado um pouco mais, ele pode ter sentido um pouco mais. Eu vou na funerária, eu faço esse acolhimento, dou esse suporte. Então, a gente tem esses projetos na empresa. A gente tem o Reconstruir também, né? Que é um programa de apoio ao luto para os clientes, mas a gente tem dentro das políticas de RH a política do luto institucional. Então, quando algum funcionário nosso perde alguém da família, ele recebe uma cartinha falando do todo o nosso suporte. E aí, esse funcionário ele pode participar do grupo também. Então, a gente tem medidas também de se ele precisar ser afastado por algum momento, se ele precisar ficar de home office. A gente trabalha com a morte. Se a gente não entender disso com os nossos colaboradores, então a gente não está sendo realista, coerente, né? coerente com a nossa missão. Então, sim, a gente tem esse suporte lá. Ô, Carol, eu acho que vale a pena até destacar que você está à frente disso, que você tem uma pós-graduação, né? Nesse... Então, eu tenho uma pós-graduação em saúde mental e uma pós na área de cuidados paliativos e luto. Então, desde que eu entrei na empresa, eu tenho implantado esses projetos para dar esse suporte, né? Não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos clientes. E também precisam desse suporte, né? A gente antigamente tinha essa questão que ia lá, usava o plano funerário e depois que houve o enterro, finalizou o serviço. Não, na Prevenir não finaliza. Então, depois que você é convidado para o grupo, você participa dos grupos, do apoio, pode participar quantas vezes quiserem. E nesse momento que a gente não pode fazer o grupo, eu estou realizando os atendimentos individuais online. Então, eu entro em contato com as famílias e a gente faz os atendimentos. Tem dado muito certo. Então, eu tenho atendido essas famílias nesse momento. Então, acho que a gente já respondeu também a pergunta da Deise, que é isso. A gente não tem coveiro lá na empresa porque a gente não tem o cemitério. A gente tem os agentes funerários, tem motoristas de todos os outros setores que estão ali dando suporte para o atendimento à família acontecer de uma forma bacana, né? Sim. Teve alguém que perguntou, qual foi a pergunta do Beto? Como está nosso setor nesse momento? Se a gente acha que essa situação atual vai trazer ou causar algum tipo de impacto no setor que a gente atua. Eu acho que as pessoas vão ver o setor funerário de uma forma melhor, sabe, Beto? Eu acho que as pessoas estão conhecendo um pouco mais o setor funerário, percebendo a importância, a necessidade.
de ter esse suporte, de ter um plano funerário, principalmente. Hoje, a gente tem percebido, principalmente do comercial, uma abertura, uma sensibilidade das pessoas e nos atender no porta a porta, né? A gente trabalha ainda com a venda porta a porta, eu e Júlia já acompanhamos muito aí vendas, sabemos o quanto é difícil as pessoas abrirem a porta para um vendedor de plano funerário, então eles sofrem às vezes com isso, existe um preconceito muito grande aí ainda, mas nesse momento a gente tem percebido que as pessoas estão mais sensibilizadas e preocupadas, que caso aconteça alguma coisa com a minha família, eu quero então deixar tudo pronto, eu quero ter a segurança de ter alguém ali que vai cuidar de tudo para mim. Então, a gente tem percebido essa mudança de comportamento da população no geral, da sociedade. Eu acho que nós vamos sair diferente dessa pandemia. Vai ser um setor que vai ser mais respeitado. Sim, eu acredito nisso também. Eu faria minha aposta nisso. A gente vai sair um setor mais respeitado depois dessa pandemia mesmo. Com certeza. Esse é o ponto que eu acredito também. E aí a pergunta próxima seria, a gente já começou a adiantar, mas o que é possível fazer, né, nesse momento, então, para essa classe, não só da área funerária, mas no geral, essa classe dos serviços essenciais? O que você pensa sobre isso também? Que tipo de suporte que você percebe para a gente trocar essa ideia juntos, além desse suporte psicológico? Sim, é difícil a gente pensar em ações, né, quando se trata de afastamento social, né, nesse momento que a gente está passando, é difícil a gente pensar em ações. Mas eu acredito muito, Júlia, né, acredito muito em pequenas atitudes. Que é dessa, igual você disse, de passar o caminhão dos garis, são pequenas ações, eu acho que a gente pode ter no nosso dia a dia e aprender a valorizar, né, as pessoas que estão se desprendendo, estão deixando as suas famílias em casa para poder ir trabalhar, para poder ir te servir, né? Para nos servirmos. Então, eu acho que a gente precisa, com essas pequenas atitudes, e até uma coisa que eu achei interessante ontem, se me permite. Ontem eu tive que ir numa consulta médica e no caminho eu vi que tinha uma Cacau Show aberta, ali meia porta. Ali eu tava de luva, não, mas eu tava de máscara, viu, pessoal? Foi bem cuidada. E aí me veio à mente, assim, eu falei assim, eu acho que eu vou levar uma lembrancinha para minha médica, que eu tive um probleminha de saúde aí recentemente, e ela me deu tanta atenção, sabe? Foi uma atenção tão especial que eu me senti tão acolhida, que eu vou parar ali para pegar uma lembrancinha para ela. E ali eu vi que tinha um rapaz pegando cestas e cestas de chocolate e saindo. E aí eu já com esse tema, né, de que a gente ia conversar hoje, já estava atenta, falei para ela assim, eu vou levar uma lembrancinha para minha médica, tal. São pequenas coisas que não custam, né? Custa, mas não custa, né? E a moça da limpeza também estava aqui ontem, eu falei, também vou levar um pouquinho aqui para ela. Aí ela falou assim, sim, são pequenas atitudes que fazem total diferença. Ela falou, sabe esse rapaz que estava aqui agora? É meu marido. A gente estava fechado e tem muito chocolate que está para vencer e a gente não vai dar conta de vender. Ela falou, o meu marido, ele está indo em todos os hospitais e clínicas aqui da região para ir levar esses chocolatinhos para eles como um agrado, sabe? Como um agradecimento. Então, eu acho que dentro do nosso mundo, né, de cada mundinho que a gente vive, eu acho que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Sendo mais amorosos, né? Nos colocando no lugar do outro, pensando que ali não só do serviço funerário em si, de saúde, mas todos esses que estão saindo de casa, né? Que não podem ficar em casa, para nos servir, eu acho que cabe a gente a parar para pensar mesmo, fazer uma reflexão, falar assim, o quanto que eu tenho valorizado essas pessoas, ou o quanto que eu tenho tratado eles como um semelhante, né? Que eles saem para trabalhar como eu, o trabalho deles é tão digno quanto o meu, né? Por que desvalorizar, né? Então, eu acredito nessas pequenas ações, assim, nessas pequenas atitudes. E, claro, e não dá para falar disso sem envolver também a questão ainda da gente se manter, quem pode, né? Se manter dentro de casa, ou que, quando sair,
fazer todos os cuidados, usando máscara, lavando as mãos o tempo todo, o álcool em gel, né? Eu acho que esses são os maiores cuidados que a gente pode ter com a gente e com o nosso com o próximo, né? Sim, eu me senti, talvez a gente não sabe, né, como está sendo o dia daquela pessoa. E eu acho isso independente de onde você trabalha, para a gente como ser humano, né? Eu sempre tive isso, tanto na questão da psicologia, mas também numa questão de como pessoa, que às vezes um bom dia, né? Você passa por algumas pessoas e você não dá nem um bom dia. Às vezes aquela pessoa está tendo um dia tão ruim, que você olha para ela e dá bom dia. E talvez ela foi vista por alguém, né? E aí É um sorriso. a pessoa mudou. Você já pensou? E aí eu trago muito isso na minha questão da experiência clínica, de pacientes já contarem, sabe? Nossa, eu realmente eu trabalhei num pronto atendimento, né? Então, de urgência, e de chegar algum paciente e falar assim, nossa, eu realmente estava pensando em morrer, não tinha mais sentido, e resolvi passar aqui e você pode me atender. E aí você fez, gente, você mudou a vida daquela pessoa. Então, assim, independente do setor, independente da profissão, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento, né, Júlia? Para ter um pouco mais de empatia pelo outro, né? Um pouco mais de respeito pelo outro, no sentido, sim, de passar pelo outro e saber que ele existe, né? Tem tanta gente se sentindo invisível aqui no mundo, né? Nesse Sim. momento, não se sente importante e que a gente possa dar um bom dia, possa perguntar, e aí, tudo bem? E às vezes aquela pessoa precisava conversar 5 minutos e você escutou aquela pessoa, né? Então, assim, às É um vezes a pessoa sorriso. precisa só ser escutada. Às vezes essa pessoa, né, Carol, que sai para trabalhar, ela tá deixando o marido, filhos em casa, preocupados e muitas vezes falando, não, não vai, esse dinheiro, será que de repente você está ganhando é uma miséria, não vai fazer, né? Assim, tem aquelas pessoas ali que estão por detrás, às vezes estão motivando, mas também são os principais detratores, né? Que não estão incentivando e estão muito pelo contrário. Então, às vezes é o seu bom dia, é o seu sorriso que vai fazer a total diferença na vida daquela pessoa, né? E uma vez, você mesmo que uma vez a gente estava falando disso, né? A importância da gente tratar o outro como ele, lembrar que ele, aquela pessoa ali que está ali do lado, ela é a vida de alguém, né? Ela pode não ser o amor da minha vida, mas com certeza ela é o amor da vida de alguém. E será que eu vou desrespeitar ou eu vou tratar mal uma pessoa ali? Eu gostaria que alguém destratasse minha mãe ou meu marido, ou, né, ou pessoas ali que são do meu, que fazem parte ali da minha família ou do meu que eu tenho carinho, eu não gostaria que alguém destratasse, né? Então eu acho que vale vocês que estão aí participando lembrar disso, né? Que eu acho que é sempre tempo da gente poder disseminar, né, as boas práticas, né, e alegria, porque apesar de falar de a gente estar num momento muito triste, muito difícil e incerto, a gente trazer essa alegria, né, a gente ter essa alegria no dia a dia e poder passar para as pessoas que estão à nossa volta, né, Carol? É verdade, Júlia, eu concordo muito com isso. Eu sempre lembro disso e procuro não me esquecer disso. E sempre que tem oportunidade, eu falo muito isso com os funcionários da empresa, que a gente está sempre atendendo ali o amor da vida de alguém. Então, não, a gente não está atendendo um corpo, não é só um cliente, não é só uma comissão. A gente está atendendo, a gente está conversando, a gente está ofertando um serviço, a gente está realizando um serviço para o amor da vida de alguém que está ali. E esse amor é único e essa pessoa é única. Então, a gente tem um único momento para estar ali e ajudar aquela família, né? Então, a gente precisa realmente ter essa empatia. Então, eu estou vendo aqui, ó, a Daisy, ela diz assim, eu ouvi falar de uma certa possibilidade de eu me tornar uma árvore após a morte. Vou comentar sobre isso. Ela minimiza. Talvez ela dizendo que talvez isso minimize, talvez, a dor do luto, Carol. Você, como especialista na área, acho que pode dizer bem melhor do que eu.
Eu não vou dar muito spoilers, porque terça-feira que vem, a nossa próxima live, a gente vai falar sobre Ah, saudade. Então, eu vou falar muito sobre formas de vivenciar o luto, e eu acho que sim, que quem quiser já conhecer um pouquinho, no nosso IGVT tem um vídeo sobre o Bioparque, uma empresa que a Prevenir está junto nessa, e é fantástico. Convido quem tiver interesse a assistir o vídeo lá do Bioparque, está no nosso IGVT, você clica na televisãozinha, ele vai aparecer. E eu vou falar um pouquinho sobre isso sim. Eu acho que é uma forma que muda totalmente a ressignificação do luto, né? É como se você tivesse falecido, mas você ainda está presente de alguma forma na vida de alguém. Nem que seja por uma árvore, você está ali de alguma forma, fica algo seu. Eu acho que isso tem muito sentido e faz muita diferença. Terça-feira nós vamos falar um pouquinho mais sobre lindo, isso. não vou perder também. A Regineide também está dizendo o seguinte: sempre fui da opinião que devemos sempre falar sobre a morte, como queremos que seja nosso último encontro, nossa última vontade. Que lindo. Inclusive, ela é responsável por eu também estar nessa área, né? Sim, Porque eu sempre imagino. teve uma abertura muito grande desde que eu era criança, né, na minha casa, de falar sobre isso claramente. Então, se hoje eu consigo lidar com ela, estudando o processo de morte, isso fez parte dos meus valores, né? Enquanto eu estava me Com certeza, desenvolvendo. Então, eu com acho muito certeza. importante, Júlia. A gente vai falar um pouco mais disso na terça-feira, mas mesmo sendo um assunto pesado, né, que muitas pessoas têm dificuldade de falar, a gente precisa saber o que que a nossa família deseja. Sim, Se a gente puder realizar o último desejo da nossa família, por que não realizar, né? Eu acho isso sim, lindo. Eu falo isso sim, muito com o nosso cerimonial. Olha, se a família chegar e te pedir alguma coisa diferente, se não for prejudicar ninguém, vamos tentar realizar esse desejo. É o último desejo que a gente sim. pode fazer. Se quer uma música específica, se quer soltar balão, se quer chuva de pétalas, se quer ler alguma coisa para a família, sabe? Se quer fazer o velório de uma outra forma, vamos respeitar e vamos tentar fazer isso, promover isso para essa família, né? Acho Sim. que é o mínimo que a gente pode fazer num momento de dor como esse, mas que ao mesmo tempo é a última homenagem, né? Que a gente vai fazer para essa pessoa ser marcada, né? Em vida É ainda. verdade. É, muito bem. O Beto também está dizendo, o trabalho que vocês desenvolvem é essencial, pois ele se mostra com cuidado com a família no pior momento da perda e o luto. Muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho de todos vocês do setor. Assim, oi, Sil. As pessoas verão a importância do plano funerário, porque a morte é fato. Temos que conviver com a vida e morte. Não sabemos quando, mas é muito importante a tranquilidade nesse momento. Muito bom. A Andréia, está dizendo também, ei, Nin, gestos de apoio da sociedade e das empresas são importantes para esses trabalhadores, com certeza. Muito bom, a Deise, muito bom esse momento de reflexões que podem transformar. Isso aí, muito bom. Vou ver se alguém mais disse alguma coisa, perguntou. A Eli está dizendo que tem muita dificuldade de falar sobre isso ainda. Sim, mas eu acho, Eli, que todos nós temos. Principalmente porque a gente vem de uma cultura que não se fala, de uma cultura É, que o ritual da morte é muito sofrido ainda, né? E a gente não quer lidar com isso. Por isso, talvez tantas pessoas angustiadas nesse momento da pandemia. Porque a pandemia, ela nos mostra que, olha, tem gente que está morrendo. A mídia mostra filmando cemitérios, abrindo, né, covas, mostrando corpos. E aí a morte ela está presente o tempo todo, mas nesse momento de escancara, que olha, a sua pode, você tem chance de estar no meio dessas pessoas. Então, por isso tanta gente angustiada dessa forma. Talvez é preciso a gente pensar sobre isso, conversar mais sobre isso e até entender mais, né? Mas é muito difícil, sim. A nossa cultura é uma cultura muito diferente. é. E vamos conversar mais sobre isso. Eu acho que a gente precisa de abrir espaços É, para ter essas discussões, né? Claro, exatamente. conversando.
com pessoas que também conseguem, a gente tem que respeitar quem ainda não Sim. está preparado para o assunto, mas quer conversar, quem está preparado, abrir mais espaços para essas discussões, né? A gente tem É. visto aí, não só no Brasil, mas em outros países, campanhas e movimentos, né, sobre isso. Tem um movimento muito interessante que chama Jantando com a Morte. Você dá medo, né, na hora que escuta. Veio de uma pessoa, de um cara, ele é formado em marketing, né, na área de comunicação, americano, e no Brasil tem acontecido, sobre o mesmo pessoal do podcast que você comentou, do Finitude, eles têm um projeto e assim, você marca um restaurante e você compra o ingresso e nesse restaurante você vai jantar e vai conversar com pessoas sobre a morte. Sua morte dos outros, o processo de morte, né? O processo de luto. E tem esgotado com muita rapidez esses eventos, porque mais pessoas estão abertas para falar sobre a morte, né? Quando Sim. a gente fala de morte, né, Júlia, a gente fala de vida. Porque Sim, não tem como total. acontecer a morte se não tiver vida. Então a gente está falando de algo que é natural para todos nós, né? Nós não temos como não passar por isso, é um processo. Com certeza. E acho que assim, isso só vai se tornar é, natural a partir do momento que a gente começar a falar, né? Não é descendo goela abaixo que vai ser normal. Vamos falar de morte, não, a partir de hoje é normal, né? Não, é sentindo aos poucos, né? É tendo abertura, é falando aos poucos em casa, né? Com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão à nossa volta, para isso, na nossa realidade, dentro do nosso círculo familiar, se transformando em natural, né? Então é aos poucos, né? Júlia, nosso tempo está acabando. Eu Tá, preciso me eu tô despedir super de você ansiosa antes do aqui, ó. Instagram dos corte, porque É, ele não vai dar mais um tempinho para a gente, né? Na tem live de 5 minutos 1 hora. ainda? Temos 5 minutos. Então, eu queria agradecer muito você, sua disponibilidade de ter aceito esse convite. Eu acho que a gente tem assuntos aí para outras lives. Eu Tem. acho que a gente pode pensar em outras Ficaria umas 2 horas, pelo menos. É. e agradecer a todo mundo que participou, que comentou. O pessoal tem participado muito. Cada dia que passa, cada live que passa, tenho visto como o pessoal tem participado. Algumas pessoas realmente me acompanhando, entrando e assistindo mais lives. Então, o objetivo do projeto é esse mesmo, é a gente estar próximo, mesmo que não esteja junto presencialmente, mas É essa verdade. proximidade, tá? Então, te agradecer muito de ter Eu que aceitado agradeço. esse convite e estar aqui nessa 1 hora comigo, com a Prevenir, enfim. Eu que agradeço, Carol. Obrigada de verdade. Foi um prazer estar com vocês, mesmo que distantes, né? Obrigada pelo convite, pela participação. Vocês sabem que eu tenho vocês no fundo do meu coração. Vocês moram no meu coração, o pessoal da Prevenir, de BH e de toda a região ali, que vocês sabem que vocês conquistaram espaço no meu coração. E obrigada a todos vocês que permaneceram firmes aí na live com a gente, participaram, mandaram aí os seus comentários, as suas perguntas. E dizer que cada dia que passa a gente se reinventa, a gente percebe ali, acho que de tudo a gente tem que tirar, né, um proveito, né, uma situação, a gente tem que tirar o lado bom da história. E parem para pensar, a gente não vai conseguir falar sobre isso, mas parem para pensar o que de fato vai mudar no seu dia a dia para melhor e o quanto que você está tendo tempo para fazer coisas hoje que você não conseguia, que você vai estar tendo mais contato, né? Obrigada, Carol, de É coração, amei isso. participar. Obrigada a você, Júlia. E, gente, ó, terça-feira tem mais uma live. A gente vai falar sobre saudade. Eu acho um tema muito bacana. Como você gostaria de ser lembrado, do que você vai sentir saudade, do que você tem saudade. Então, vai ser um outro momento para falar sobre isso. Viu? Tchau, Júlia. Tchau.